Neste vídeo exploraremos conceitos fundamentais relacionados aos sistemas operacionais e à segurança cibernética. Os sistemas operacionais são essenciais para o funcionamento de computadores e dispositivos eletrônicos, atuando como intermediários entre o hardware e os programas que utilizamos. A proteção de nossos dados e informações pessoais tornou-se uma prioridade para garantir uma experiência segura e confiável. Desta forma, respondendo algumas questões que talvez você já deve ter se perguntado um dia. O sistema operacional teve uma evolução ao longo do tempo e suas origens remontam aos anos 1950 e 1960. Inicialmente, os computadores eram máquinas enormes e caras, usadas principalmente em pesquisas científicas e atividades militares. O primeiro sistema operacional criado foi o GMNAA-IO, desenvolvido em 1956 para o computador Univac 1 pela General Motors e pela norte-americana Aviation. Ele foi projetado para melhorar o gerenciamento de entrada e saída de dados do computador. Em 1959, a IBM lançou o sistema operacional Child Operating System, seguido pelo IBM 7090-94 IB6. Em 1961 e em 1964, o IBM Systems 360 ou ACE 360. Os sistemas operacionais foram criados para facilitar o uso e a programação dos computadores, abstraindo a complexidade do hardware subjacente e fornecendo interfaces mais amigáveis para os usuários. Além disso, eles foram projetados para gerenciar recursos do computador, como memória e processamento, para permitir a execução de múltiplos programas simultaneamente, o que chamamos de multitarefa. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos computadores pessoais a partir dos anos 1980, os sistemas operacionais foram desenvolvidos para atender a diferentes necessidades, como o DOS, Disk Operating System, da Microsoft, e a Macintosh System Software da Apple. Ao longo dos anos, os sistemas operacionais continuaram evoluindo para se adaptar às novas tecnologias, como a internet, a computação em nuvem e os dispositivos móveis, desempenhando um papel fundamental na maneira como interagimos e utilizamos a tecnologia no dia a dia. Um sistema operativo, também conhecido como sistema operacional, é um software essencial que faz a gerência de recursos de hardware e oferece serviços aos programas e aplicativos em um computador ou dispositivo. Ele atua como intermediário entre os usuários e o hardware, permitindo que programas funcionem de maneira eficiente. O sistema operativo controla tarefas como gerenciamento de memória, escalonamento de processos, gerenciamento de arquivos, entrada e saída de dados, segurança, entre outros. Ele oferece uma interface de usuário para interação com o computador e garante que os programas tenham acesso adequado aos recursos do sistema. Basicamente, o sistema operativo coordena e facilita a comunicação entre o hardware, o software e o usuário, tornando possível a utilização e a execução de tarefas de forma organizada e segura. Na década de 1940, os primeiros computadores possuíam apenas dois níveis de linguagem de programação: o nível da linguagem de máquina, usado para toda a programação, o nível da lógica digital, onde os programas eram executados. Em 1951, com a contribuição de Wilkes, surgiu a ideia de projetar um computador em três níveis, visando simplificar o hardware. Esse novo modelo
modelo consistia em um programa chamado interpretador armazenado permanentemente, responsável por executar os programas na linguagem de máquina. Esse conceito permite simplificar o hardware que precisava apenas executar um pequeno conjunto de micro-instruções armazenadas, em vez do programa completo na linguagem de máquina, resultando em menos circuitos eletrônicos. A partir desse momento, as linguagens e arquiteturas dos computadores começaram a evoluir, impulsionadas especialmente pela ascensão de um novo conceito crucial na história da computação: os sistemas operacionais. Atualmente, os computadores são uma combinação de diferentes componentes de hardware e software. Contudo, todos esses elementos são unidos por um programa essencial: o sistema operacional. Vamos explorar o que exatamente é um sistema operacional, voltando no tempo para a era dos computadores digitais. Esses computadores podiam realizar cerca de 5.000 cálculos complexos por segundo, o que era impressionante para a época. Em contraste, os supercomputadores modernos executam quase 34 trilhões de cálculos por segundo. Segundo o site Biblio Fora da Caixa, em 2023, o título de computador mais poderoso do mundo é atribuído à máquina com a maior capacidade de realizar operações por segundo. O atual detentor deste título é o Frontier, desenvolvido pela empresa Cray Inc. para o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Com a inauguração prévia para o mesmo ano, o Frontier estará localizado no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee. O poder de processamento do Frontier ultrapassa 1.5 exaflops, o que significa que ele é capaz de realizar mais de 1 quintilhão de operações por segundo. Essa impressionante capacidade é cerca de 50 vezes maior do que a do Summit, o segundo colocado na lista dos computadores mais poderosos do mundo. Para termos uma ideia da magnitude desse poder, podemos imaginar que cada pessoa no mundo realizasse uma operação matemática por segundo, e ainda assim seriam necessárias mais de 5 bilhões de pessoas para igualar o poder do Frontier. Voltando ao passado novamente, nessa época os programas eram escritos em cartões perfurados, pedaços de papelão com furos. Esses cartões eram inseridos um a um na unidade central de processamento, CPU, marcando o início do processamento em lote. Essa abordagem tinha suas dificuldades, pois diferentes computadores possuíam recursos diferentes, como RAM e dispositivos conectados, o que exigia programas específicos para cada máquina. Para resolver esse problema complexo, foi criado um brilhante software chamado Sistema Operacional. O Sistema Operacional tornou-se responsável por tarefas comuns a muitos programas. Atualmente, os sistemas operacionais controlam o hardware dos computadores, gerenciando e alocando recursos, além de fornecer uma interface para os usuários. Quando um computador é ligado, um dos primeiros programas a ser executado é o sistema operacional. Ele prepara os elementos importantes, como tela e rede, emitindo comandos em forma de código para que tudo funcione adequadamente. O sistema operacional é como uma biblioteca contendo todos os comandos comuns que os programas podem usar. No coração dos sistemas operacionais modernos está o kernel, que atua como uma ponte entre o software ou aplicativos e hardware do computador. Darei mais detalhes sobre o kernel, tipos de kernel e qual a diferença entre o kernel e o sistema operacional, já que eles parecem fazer a mesma coisa. O kernel gerencia a CPU, a memória e os dispositivos, a segurança
evitando que cada programa tenha a sua vez de ser executado na CPU. Além disso, ele lida com o gerenciamento de memória, garantindo que os programas não interfiram uns nos outros. Isso é crucial, pois a memória é limitada e os sistemas operacionais usam a memória virtual para compensar essa limitação. A memória virtual permite que dados sejam temporariamente transferidos para o disco rígido, simulando mais memória RAM, o que é útil quando muitos programas estão em execução simultaneamente. Outra função essencial dos sistemas operacionais é o controle de diferentes tipos de hardware. Os drives de dispositivos permitem que os dispositivos externos se comuniquem com o sistema operacional, facilitando a interação entre programas e dispositivos, como impressoras. Desde a evolução dos sistemas operacionais, a forma como os usuários interagem com os computadores também mudou. No passado, os comandos eram inseridos através de interfaces de linha de comando. Hoje, a maioria dos sistemas operacionais oferece uma interface gráfica do usuário, com ícones e a capacidade de interagir com o computador através de mouse ou tela sensível ao toque. Assim, sistemas operacionais tornaram os computadores mais acessíveis e fáceis de usar. Em resumo, os sistemas operacionais são uma parte essencial dos computadores, controlando e gerenciando o hardware, permitindo a execução de programas, alocando recursos e fornecendo uma interface amigável para os usuários. Com o passar do tempo, surgiram vários sistemas operacionais como Mac OS X, Linux, Windows, iOS e Android, acompanhando as novas formas de interação como telas sensíveis ao toque e realidade virtual. Contudo, os componentes essenciais dos sistemas operacionais permanecem presentes, fazendo deles a peça mais importante e trabalhadora do software em nossos computadores. Um sistema operacional gerencia diversos dispositivos em um computador para garantir que funcione harmoniosamente e possam ser utilizados pelos programas e usuários. Alguns dos principais dispositivos gerenciados por um sistema operacional são: o sistema operacional gerencia a alocação de tempo de processamento da CPU entre os diferentes programas em execução, garantindo que cada um receba o tempo de processamento necessário e evitando conflitos. O sistema operacional gerencia o uso da memória para alocar espaço para os programas em execução e garantir que não ocorra acesso desautorizado ou conflitos de memória. O sistema operacional gerencia o acesso ao armazenamento, permitindo que programas gravem e leiam dados em disco de maneira organizada e controlada. O sistema operacional fornece interface para que os programas possam interagir com esses dispositivos, permitindo a entrada de dados e a exibição de resultados. O sistema operacional gerencia as conexões de rede e permite que os programas possam enviar e receber dados através dessas conexões. O sistema operacional trabalha com drivers e controladores para garantir comunicação adequada entre o hardware e os programas. O gerenciamento desses dispositivos é realizado por meio de drivers, que são programas de software que permitem a comunicação entre o sistema operacional e o hardware específico. Os drivers fornecem uma interface padronizada para que o sistema operacional possa interagir com os dispositivos
dispositivos, independentemente do fabricante ou do modelo. Além disso, o sistema operacional utiliza mecanismos como escalonamento de processos, gerenciamento de memória virtual, controle de interrupções e comunicação com a BIOS, Basic Input Output System, para coordenar a interação entre os dispositivos e os programas em execução. Todo esse gerenciamento é essencial para garantir o correto funcionamento do computador e a utilização eficiente dos recursos disponíveis. Então, no próximo vídeo, continuaremos falando sobre sistemas operacionais, mais concretamente falando da BIOS, da segurança do sistema e de outros aspectos e detalhes não mencionados aqui neste vídeo. E para já, eu peço que deixe ficar aqui o seu like e se inscreva no canal para saber mais sobre sistemas operacionais, como instalar e muitas outras coisas relacionadas com a tecnologia. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.